Olá, eu sou Henrique Lima, procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e vamos falar um pouco do triste episódio da menina de 10 anos, grávida por estupro, que foi levada a abortar. Se nós olharmos o histórico médico dela, nós veremos que em São Mateus, a cidade de origem, os médicos se recusaram a fazer o aborto, porque já era uma gravidez adiantada de quase 6 meses. A menina estava grávida de outra menina, já completamente formada, e por isso os médicos não queriam fazer o aborto. A menina foi então levada para Vitória, a capital do estado, e lá os médicos também se recusaram a fazer o aborto pelo mesmo motivo. A menina então foi conduzida para o Recife e lá ficou internada num hospital de referência chamado Sisam. Lá no Sisam, os médicos também se recusaram a fazer o aborto. Nesses casos, qual é o protocolo? Uma certa droga é administrada à grávida e os efeitos da droga precisam ser acompanhados, ou seja, não é algo que se resolve instantaneamente. Os sucessivos plantões do hospital precisariam acompanhar o caso. Se um dos plantões se recusasse a fazer o aborto, não concordasse com o procedimento estaria inviabilizado. Então, como o caso foi resolvido? Um único médico enfiou uma agulha na barriga da grávida e esta agulha atingiu o coração do nascituro. Uma solução de cloreto de potássio foi injetada e esta solução fez o coração do nascituro parar de bater. Uma vez que o fato já estava consumado, não havia mais nada a fazer, já não era mais um caso de aborto. Agora, o cadáver do nascituro precisaria ser removido do útero daquela menina. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que todos os médicos estavam errados? Os médicos de São Mateus estavam errados? Os médicos de Vitória estavam errados? Os médicos do Sisam estavam errados? O único médico certo foi aquele que enfiou a agulha na barriga da grávida e consumou o fato e matou o nascituro. Será que ele é o único certo da história? Olhando a coisa do ponto de vista jurídico, nós vemos que o Código Penal brasileiro enquadra o crime de aborto entre os crimes contra a pessoa. Ou seja, o aborto é cometido contra uma pessoa e toda pessoa é titular de direitos. Qual é o direito mais importante da pessoa? É claro que é o direito à vida. A Constituição Federal protege o direito à vida. E a legislação brasileira reconhece o nascituro como pessoa. Então, o que nós vemos nesse caso? Uma pessoa teve o seu direito mais importante negado. Se nós olharmos a Constituição, nós veremos que o artigo 5º, o mesmo que protege o direito à vida, também diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que nós vemos neste caso? Uma pessoa está pagando por um crime que ela não cometeu. Ou seja, uma pena que não deve ser suportada por ela está sendo imposta a essa pessoa. O mesmo artigo 5º diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nós aqui estamos falando de direitos menos importantes que a vida, ou seja, liberdade e patrimônio. São direitos menos importantes que a vida. Se nem mesmo estes direitos menos importantes podem ser negados à pessoa sem o devido processo legal, ou seja, sem o procedimento justo e legítimo que a lei estabelece, o que diremos então de alguém que tem o seu direito mais importante, que é a vida, negado sem o devido processo legal? É exatamente isso que nós vemos neste caso. A mesma Constituição, no artigo 5º, ela também diz que a pena de morte no Brasil é excepcionalíssima. Está dito lá:
Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Estamos aqui falando de uma guerra declarada pelo presidente da República e depois endossada pelo Congresso Nacional. E mesmo em caso de guerra declarada, que é uma situação extremamente excepcional, a pena de morte não seria aplicada à torto e à direito. Ela continuaria sendo excepcional. Então, o que acontece no caso desta menina? Uma pena de morte foi aplicada a uma pessoa. Uma pessoa teve o seu direito à vida, o seu direito mais importante negado. E ela teve de suportar uma pena de morte por um crime que ela não cometeu. Tudo isso sem o devido processo legal. Eu gravei já um primeiro vídeo sobre este caso, percebi que as pessoas estão se manifestando. Ou seja, o tabu foi quebrado, porque até então nós tínhamos um tabu no Brasil. Não se podia falar da revogação da possibilidade de aborto em caso de estupro. Isto era um tabu, e este tabu foi quebrado com o caso desta menina. Ou seja, um movimento se iniciou e ele está crescendo. O Brasil acordou. Agora nós podemos falar da revogação do artigo 128, inciso 2º do Código Penal, que é justamente o dispositivo legal assassino que permite atrocidades como essa. Então, a mensagem que eu deixo é: vamos revogar o artigo 128, inciso 2º. Isto é uma aberração jurídica. Este artigo, este dispositivo, não pode mais estar presente no ordenamento jurídico brasileiro. Ele é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Vamos falar com os parlamentares que nos representam. Grave você também o seu vídeo com seu celular, colocando a questão, dando o recado. Derrotar este holocausto silencioso depende de você.